Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre os fundamentos e aplicações da inteligência artificial no cotidiano. Vamos falar um pouquinho como está transformando a nossa vida, na saúde, na educação e como a gente pode usar a IA de maneira consciente e ética. Vocês podem até não ter percebido, mas a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas já há mais de 10 anos. Na Siri, Alexa, no Google Assistente, né? São ferramentas de inteligência artificial que usam redes neurais treinadas com milhares de horas de áudio para transformar a nossa voz em comandos precisos. Quando a gente fala, então, Ei Siri, né, no iPhone, por exemplo, ele aprende, né, por meio de reconhecimento de padrões de voz. Também temos a Netflix, o Spotify, que analisa nosso padrão de comportamento, ou seja, ele analisa o que a gente assistiu antes ou ouviu antes para sugerir conteúdos que combinam perfeitamente com nossos gostos. Claro que nem sempre acerta, mas a inteligência artificial é usada, então, para customizar. Então, muitas vezes isso é passado despercebido, então a inteligência artificial já está presente muito antes da OpenAI ter lançado ali o ChatGPT no dia 30 de novembro de 2022. Na área de saúde, nós podemos ter diagnóstico médico um pouco mais avançado, porque a IA permite detecção de câncer com precisão comparável ou superior a médicos humanos. Então, tudo isso aí pode ajudar no tratamento do câncer. No ensino personalizado, a Khan Academy, por exemplo, lançou o Camingo, que atua como um tutor inteligente, estimulando o raciocínio crítico sem entregar respostas prontas, adaptando-se ao ritmo de cada estudante. Então, existe forma de você usar a IA por meio de plataformas especializadas que pode contribuir para que o aluno aprenda mais. A própria OpenAI e o Gemini criaram também um módulo de estudo, onde você pode usá-los como tutores especializados na área de conhecimento que você desejar. Estamos aqui apresentando alguns aplicativos no nosso curso de inteligência artificial aqui no Campus São José. Um deles é Como Eu Aprendo Melhor. Nesse aplicativo, nós inserimos ali diversos estilos de aprendizagem dos estudantes e dividimos esses estilos em quatro possibilidades. Os professores podem usar a inteligência artificial para detectar rapidamente o estilo de aprendizagem e pode criar conteúdos específicos para cada grupo. Eu sei que para uma turma de 30 estudantes é impossível um professor, impossível não, é muito difícil um professor criar 30 tipos de aula diferente. Eu falo que não é impossível porque eu tenho irmãs pedagogas e que passava muitas vezes o final de semana todo personalizando conteúdos para cada estudante. Então isso acontece no ensino fundamental. Mas imaginemos que isso seja muito difícil para o professor aí que tem às vezes 30, 40 horas de aula por semana. Então a IA ela permite com muita agilidade converter um conteúdo no estilo de aprendizagem diferente. Então você pode, por exemplo, criar 4 tipos de conteúdos usando o mesmo tempo que você usaria para criar o conteúdo geral. A IA também não substitui educadores, mas amplifica a capacidade de se adaptar às aulas e à necessidade específica de cada turma. Então isso é importante entender que dar aula para uma turma de ProEja é diferente da aula para engenharia, para um curso técnico integrado. Nós sabemos isso aqui no IFES, que é muito óbvio isso, mas a gente pode preparar o conteúdo já conhecendo a especificidade de cada tipo de público, né? E temos uma aplicação aí que é o Educação com IA, né? Que é onde o professor pode usar a própria inteligência artificial para aprender sobre inteligência artificial, fazendo perguntas do seu dia a dia para obter respostas que podem contribuir para o seu letramento em inteligência artificial. Algumas preocupações. A gente tem preocupação com a autonomia cognitiva, que é a dependência excessiva da IA, que pode enfraquecer habilidades como pensamento crítico e resolução de problemas. A questão da privacidade e segurança, né? A gente não tem certeza ainda como é que esses dados são utilizados para treinamento de modelos. A substituição profissional. Tem realmente risco de automação de algumas profissões e impacto no mercado de trabalho. Então, é provável que algumas profissões possam ser prejudicadas, né? Por exemplo, a profissão de designer, à medida que você tem ali o Midjourney, talvez uma agência de publicidade, ao invés de ter 10 publicitários, 10 designers, talvez precise somente 5, né, que saibam usar a inteligência artificial. Né? Eu não acredito na substituição completa, mas acredito que haverá uma mudança no mercado de trabalho decorrente, obviamente,
das funcionalidades apresentadas pela IA. A desigualdade social é o seguinte, tem muita gente que não tem acesso ainda à tecnologia, à internet de alta velocidade, e isso tudo vai levando a um distanciamento entre as pessoas que usam inteligência artificial e as que não usam, né? Isso pode ainda contribuir para amplificar as diferenças regionais, inclusive. O problema do viés algoritmo, é importante dizer que a IA ela aprende com dados, e se esses dados forem enviesados, os resultados também serão. Significa que os estereótipos sociais podem ser reforçados. Um exemplo, se eu pedir para uma IA produzir uma imagem de uma pessoa inteligente trabalhando com tecnologia, normalmente a IA vai trazer homens brancos em escritórios modernos, representando padrões nos dados dos treinamentos. Significa que ele vai ter pouca diversidade. Normalmente vai ter jovens bonitos, homens e mulheres bonitas muitas vezes. Mas ele não vai trazer uma pessoa da faixa etária de 50, 60 anos, não vai trazer negros, raramente fará isso. Por quê? Porque ele foi treinado com um banco de dados que tem sim uma quantidade maior de pessoas nessas posições, pelo estereótipo. Então, como é que a gente corrige isso? A gente usa aí o GPT, rei do prompt, que ajuda a criar prompts mais precisos, né, e evitar estereótipos e gerar resultados mais inclusivos. É importante saber disso. Como funciona o GPT? O GPT ele foi pré-treinado com milhões de textos, livros, artigos, conteúdo na internet, aprendendo padrões de linguagem antes de ser disponibilizado. Então ele tem um modelo, como fala, pré-treinado, que ele foi, antes de ser liberado, pessoas, seres humanos, fizeram a validação das respostas, para ir eliminando respostas absurdas até que ela pudesse dar respostas mais assertivas. Então, houve um processo de treinamento anterior. A arquitetura Transformer, ela é explicada num artigo chamado Attention is All You Need, ou seja, a tecnologia que analisa todas as palavras simultaneamente e decide quais merecem mais atenção. Significa que a IA ela não sabe o que vai responder, ela não tem consciência, ela apenas responde baseado em probabilidades. Por exemplo, o cachorro corre atrás da... É bem provável que ele corra atrás da bola do que do sofá, né? Então, a palavra bola deve ter 95% de probabilidade de ser a palavra escolhida na sequência. Então, a IA ela sempre adivinha a próxima palavra baseado numa probabilidade. Então, ele tem um conjunto de palavras possíveis. Ele faz um ranqueamento de possibilidades. E, obviamente, a IA trabalha com estatística. Ela calcula a probabilidade baseada em padrões aprendidos, gerando respostas coerentes sem realmente compreender o conteúdo. Então, é importante entender isso, né? O que é um token também? Um token não é uma palavra, é um pedaço de palavra. Aí ela transforma as frases em tokens, que são palavras simplificadas, e usa bilhões de parâmetros, que são conexões neurais artificiais para calcular respostas, né? Então é importante entender essa nomenclatura, essas nomenclaturas, mas entender que a gente não precisa entender 100% como funciona o motor de um carro para poder dirigir. Então, na verdade, isso tudo é conteúdo para as pessoas que querem programar, trabalhar com a parte mais de criação de modelos de redes neurais, do que para o usuário comum, para o professor, para o educador, para o estudante. Bem claro que a IA não pensa, não sente, não tem consciência. Então, na verdade, tem que tomar cuidado, porque a IA pode dar resposta bastante absurda, né? Então, embora os algoritmos sejam impressionantes, eles processam grande quantidade de dados, identificam padrões e retornam probabilidades. Esse processo matemático é estatístico, né? É não intuitivo e, ao mesmo tempo, a gente que dá sentido para esses resultados. O GPT, por exemplo, pode errar ou gerar informações incorretas, enviesadas ou desatualizadas. E aí eu digo bem claro, a IA é tão boa quanto os dados usados em seu treinamento. A verdadeira inteligência continua sendo nossa. A IA é apenas uma ferramenta poderosa que deve ser usada com consciência, ética e intencionalidade. Então fica aí esse recado. Como é que a gente faz uso ético e responsável da IA? A IA ela pode ser a melhor ou a pior coisa que acontecerá à humanidade. Depende de como será desenvolvida, regulamentada e utilizada. Essa é uma frase dita pelo grande físico Dr. Stephen Hawking. Alguns pensadores, como Nick Bostrom, Kai-Fu Lee, Daniel Susskind e Mustafa Suleyman, alertam para a necessidade de governança responsável. Então está aí uma preocupação para educadores e para estudantes saber usar com inteligência, né? Estamos numa fase inicial da IA, e aí nos próximos anos teremos aí a IA geral, aquela IA mais robusta, né?
E isso tudo traz uma série de preocupações com a questão da justiça, da inclusão, com a responsabilidade e com a transparência. Então, fica aí o nosso recado em relação a essa preocupação dos especialistas. É importante ler os livros que esses especialistas trazem, porque eles fazem reflexões bastante interessantes. Um exemplo é o livro A Próxima Onda, de Mustafa Suleyman, que traz ali tanto aspectos positivos e potenciais da IA, quanto aspectos negativos e problemas que podem advir de sua utilização. Principais aprendizados: a IA já está presente no nosso cotidiano. As ferramentas educacionais personalizadas ampliam possibilidades. Vieses e desigualdades exigem atenção. E a inteligência humana permanece insubstituível. Essa aí é o recado que nós damos para vocês. Vamos agora responder algumas dúvidas e perguntas que vocês enviaram para nós aí por meio dos aplicativos disponibilizados. Fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.